E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Laura Amorim, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou entrevistar o William, aprovado para FT nesse último concurso agora do CNU. Tô super curiosa para saber sobre como foi a jornada dele até conquistar a aprovação e muito feliz de ter feito parte um pouquinho dessa jornada ali com os meus mapas mentais. Ei, William, seja muito bem-vindo! Ah, que energia boa tu tem, hein, Laura? Muito bom estar aqui contigo, compartilhar a minha história, inspirar pessoas assim como já me inspirei no teu trabalho, em ti, na tua história também. Te acompanho desde 2021, ali, 2021, quando eu estava pensando em estudar para a Receita Federal lá atrás, né? E aí conheci o teu trabalho por meio de rede social e por último, a principal motivação foi através dos teus vídeos ensinando didáticas de estudo, neurociência. Fui me preparar primeiro com estratégias, né, que são muito mais importantes do que a gente sair com armas para a guerra sem saber para onde atirar, né? Aí não adianta. Não, muito bom, eu adorei essa analogia. William, primeiramente, parabéns por essa conquista. A gente sabe, quem é aqui do mundo dos concursos, né? Que esse concurso do UFT foi super concorrido, super visado, assim, e que todo mundo foi meio às escuras, né? Por ser também a primeira edição do CNU, a gente não sabia muito bem o que esperar, umas matérias um tanto inusitadas, né? Bem diferentes do que a gente vinha previsto de como seria o edital para esse concurso. Então, daqui a pouco a gente vai chegar na parte da preparação específica para FT, para o FT, né? Mas antes eu queria conhecer um pouquinho de você, assim, se você puder contar para a gente, assim, qual a sua área de formação e de onde surgiu essa vontade de estudar para concurso, como que foi isso? Então, pessoal, eu tenho 36 anos de idade, eu sou servidor público desde o ano de 2012, ingressei no serviço público municipal e busquei subir aqueles degraus, né? Sempre pensava assim que não adiantava eu querer pular do primeiro degrau para o último de uma vez só, né? Então a gente precisava, às vezes tu vai querer subir 3, 4 degraus de uma vez só, tu até consegue, mas tem que tomar um impulso, né? Sem esse impulso, não vai. E eu acho que é importante eu começar bem lá na minha história, né? Assim, bem atrás mesmo, minhas origens, né? Porque que me motivou a estudar, né? A gente sabe que boa parte do processo de aprovação, ele é um processo interno, de motivação interna, porque é muito Uhum. solitário, né? A gente pode olhar vídeos, histórias, mas a decisão é diária, de baixar a cabeça e botar um cronograma e fazer esse cronograma rodar, né? Então, a disciplina é uma característica do concurseiro raiz, vamos dizer assim, né? A gente estava conversando sobre aquelas pessoas fora da curva, mas que são a exceção da exceção. Quando a gente tá numa galera, que nem eu estava lá com 900 aprovados, né? A gente conversa com as pessoas e a gente vê o processo doloroso de todos, né? Até uma observação, né? Um processo doloroso que eu ouvi de mães que com filhos, eu pensava assim, meu Deus, se para mim foi muito difícil e eu vou chegar nessa parte, eu imagino para uma mãe, né? De filho recém-nascido, então imagina. Então assim, o que me motivou a estudar, né? Eu venho de uma família muito humilde, né? Origem muito humilde, assim, meus pais infelizmente não tiveram oportunidade de estudar. Eu sou do Rio Grande do Sul, deve já ter percebido pelo meu sotaque, né? Eu sou gaúcho, sou natural de Santa Maria, uma cidade que é muito voltada para a área da educação, né? Tem uma universidade muito importante, tem muitos servidores públicos também, o Uhum. exército é muito importante na minha cidade. Então, eu cresci com os meus pais zero estabilidade na vida, sabe? Estabilidade financeira. Meu pai sempre foi autônomo, minha mãe é empregada doméstica até hoje. E meu pai, então, assim, trabalhou sempre com incertezas, né? Então, Uhum. graças a Deus, eu tive a oportunidade em estudar numa boa escola por meio de bolsa de estudos, né? E meus pais sempre me diziam, né? Tu não pode rodar. Se tu rodar, tu vai perder tua bolsa. Então, eu cresci com aquela coisa, né? Eu preciso me dedicar.
Apesar de que, pela imaturidade, por várias coisas, a gente ainda não consegue captar todas as oportunidades e tirar o máximo delas, né? Mas, enfim, e deu certo, tá dando certo, né? Manteve a bolsa. Então, aí depois eu estudei o ensino médio numa escola técnica, tipo esses institutos federais que tem hoje em dia, né? Então era uma escola Uhum. técnica agrícola, uma boa base também eu tive. Quando eu concluí os estudos, a situação financeira dos meus pais não me permitia eu ficar em casa para fazer uma faculdade. Eu tinha mais duas irmãs mais novas, né? E que elas eram prioridade naquele momento. Eu, como filho mais velho, filho homem, né, me senti naquela sensação assim, eu não tenho como ficar aqui tirando dinheiro dos meus pais, porque por mais que eu estude numa escola, numa universidade federal, tem todos os custos. Antigamente, que eu digo antigamente, eu tô ficando, eu tenho 36, já tô ficando velho a cabeça, né? Antigamente, a gente tinha que fazer cópias de livros, tinha toda a questão de transporte, alimentação, então Uhum. cursar uma faculdade, mesmo que federal, e antes não tinha as EAD, né, que em 2010, 2006, 2007, 2010, essa época era incipiente ainda, né, se falar em ensino Uhum. à distância. Não, é. E aí, então, eu fui para a iniciativa privada. E, não, na verdade é o seguinte, antes disso, eu fui resolver empreender. Mas, Direto do aquele, ensino médio. Isso, mas é aquele Uhum. empreendimento informal. Eu fui fabricar por necessidade mesmo, para ajudar na minha Sim. família e para eu ter meus primeiros trocados, assim, né? Eu fazia pão, cuca e vendia de porta em porta. Percebia que aquilo era uma vida dura, né? Tu trabalhar mais uma vez com incertezas, né? Como eu sempre vi meus pais naquele mundo da informalidade, e eu pensava, isso não é para mim, sabe? Tinha o desejo de mudança, de Uhum. ascender realmente financeiramente na vida, né? Não, eu queria, digamos assim, dar um basta naquele ciclo de uma vida com muitas limitações financeiras, né? E então, ao empreender, eu vi, né, começando assim, do zero, sem um patrocínio, sem qualquer ajuda, né? E imagina, tu informal, tu não consegue nenhum financiamento, né? Então eu vi que Uhum. aquilo ali eu ia ficar naquela informalidade. Então eu resolvi fazer um curso técnico em edificações. E lá foi meu primeiro contato com a parte de segurança do trabalho, porque é uma das cadeiras, né? Legal. E aí, eu, ao terminar o curso, assim, para a parte de estágio, fui para uma construtora, uma empresa, e ali eu fui trabalhar com planos de qualidade. A gente ia Uhum. participar de uma primeira auditoria de gestão de qualidade. Então, um dos temas, novamente, era a segurança do trabalho e tal. E aí, quando eu estava trabalhando nessa empresa, eu tive muita dificuldade de ascender profissionalmente. Pela idade, eu tinha 21 anos e era uma empresa tradicional, assim, que eu digo tradicional, que eu digo pequena, com pessoas que tinham seus 20, 30 anos de empresa, entende? É, empresa de uma cidade muito pequena aqui do Rio Grande do Sul, então tem toda aquela história de muito trabalho por trás, então aquela coisa que tu tem que se Uhum. provar, né? Que tu vai merecer um dia, né? E eu achava assim que eu já estava trabalhando, já fazia quase 2 anos que eu estava nessa empresa e a minha carteira, logo que eu entrei, eu fiquei como estagiário e logo assim assinaram a minha carteira, mas botaram um cargo bem inicial, assim, sabe? Um cargo de assistente, por exemplo. E quando eu me formei, passou 6 meses, um ano, eu comecei a pedir, olha, eu quero que coloque na minha carteira de trabalho que eu sou técnico em edificações, até Uhum. para poder ter um salário ou comprovar uma experiência um dia, né? Até esse momento eu estava me focando nessa carreira, assim, eu pensei em fazer depois talvez uma engenharia civil, se a hora que a minha vida se estabilizasse, ou uma parte também, eu vi um curso de gerente, então eu me imaginava gerente de obras, coisas assim, um cargo que nem se falava, vamos falar assim, na minha cidade, entende? Mas eu estava por aquilo ali, pensei também em fazer segurança do trabalho, mas aí ao mesmo tempo mais um curso técnico que vai me agregar financeiramente também, né? Para conhecimento tudo bem, Uhum. mas financeiramente o que vai me agregar? Então, eu trabalhando nessa empresa, eles me negavam. Toda vez que eu vinha pedir, olha, me dá um momento na carteira aí, né? Não, vou ter que pagar por fora.
E aquilo me incomodava, sabe? Eu pensava assim, ah, meu Uhum. Deus, cara, até quando que eu vou precisar estar aqui implorando, né, por algo que seria meu direito, sabe? E eu resolvi, então, disse assim, pensei comigo mesmo, sabe? Aquilo, na verdade, começou a me motivar a pensar assim, não vai ser esse patrão que vai dizer o quanto que um dia eu vou ganhar na minha vida, sabe? Quem vai dizer vai ser eu. Legal. E vai ser por meio do meu estudo. E eu comecei a fazer concursos com isso, sabe? Com essa insatisfação. E ao mesmo tempo também, primeiro momento assim que eu tive contato com algo relacionado à segurança, à inspeção do trabalho, vamos dizer assim, né? Foi quando eu comecei a trabalhar nesse plano de qualidade e tive uma visita de um técnico de segurança do trabalho que nos dava toda a orientação da aplicação, né? Uhum. E aí eu comecei a falar com ele me falava sobre a auditor fiscal do trabalho e tal, e aquilo ali ficou aquela sementinha assim, de pensar assim, um dia eu quero estar numa empresa acabando com essas irregularidades, essas informalidades, sabe? Então isso era o ano de 2011, 2012 ainda. Aí resolvi estudar, e aí fiz o primeiro concurso que eu fiz, e eu fiquei empatado em segundo lugar, e eram duas vagas, mas eu fiquei empatado com mais três pessoas. Aí eu caí para quarto lugar. Olha. E aquilo Aham. ali me mostrou assim que eu teria capacidade de conseguir passar num concurso. Eram duas vagas, era um concurso pequeno que eu comecei a fazer Gente. inicialmente para técnico em edificações, que é uma área que tem poucas pessoas assim formadas, entende? São concursos que não são grandes, né? Aham. Então, aí eu fiz depois o do MPU, que já era um concurso muito grande, que a vaga era para Brasília, acho que o ano foi 2012, por aí. E esse aí eu não consegui nem passar na prova do CESP por despreparo total, porque eu não sabia nem que não podia marcar as que eu achava que era errada, né? Então tá, aquela velha história de concurseiro inicial, né? Aham. E sim, aí comecei, aí segui estudando, aí eu vi que aquela, né, comecei a fazer, e aí sempre ficava naquela parte, né, era uma vaga, duas, porque, como eu falei, é pequeno, né, assim, e eu ficava ali beirando o terceiro, primeiro, assim, aí em segundo, aí passei num em primeiro, que era um município bem pequenininho, que eu fiz simplesmente para me testar, o salário não me atraía, eu tinha que me mudar, mas eu viajei 500 quilômetros para fazer aquela prova, Gente. e mesmo assim, aí passei e aquilo foi mais uma motivação, né? Passei em primeiro lugar. E aí E você não começaram assumiu depois a vir esse. aquela avalanche de nomeações, né? Depois de alguns anos começam a vir, né? Aquelas avalanches de nomeação, porque eu passava, Universidade Federal, eu passei em umas 3 ou 4 ali que foram nomeando depois, fora das vagas, né? E então, em 2012, eu passei no meu primeiro concurso que eu fui nomeado. E fui trabalhar numa autarquia municipal, também no cargo desse técnico de edificações, tá? E logo que eu entrei, em novembro de 2012, saiu o concurso do DENIT, que é o meu cargo atual. Então, eu entrei em julho e em novembro saiu o edital do DENIT. E eu, recém ali, entrado ainda quente, né, com aquela questão ali de estudar e tal, eu resolvi continuar estudando. E até muita gente na época, assim, né, cara, vai curtir um pouco, sabe aquela cabeça, mas eu assim, cara, eu tenho só 24, 23 anos eu tinha na época. Que curti, cara, tá na hora de eu dar o meu gás aqui. E eu segui estudando. E aí passei, foi um concurso bem, bem desafiador também na época, porque seu nome, era grande, era 695 vagas, mas passou 330 na prova, sabe? E a ideia era nomear ainda 50% a mais ainda, sabe? O cargo é técnico de suporte em infraestrutura de transportes, Uhum. sabe? É um cargo, hoje virou cargo de carreira até no DENIT, tá bem, bem, bem tranquilo, mas é um cargo de nível médio, né? Uhum. E assim, isso aí era 2012, eu fui nomeado em 2013, né? E bem naquela história lá do concurso da EFT, do último concurso que, né, se falava 2013, 14, 15, ali tava aquela história quente que logo ia ter um concurso novo, né? Sim. Porque passou pouca gente, tinha necessidade. Eu me lembro até hoje que eu escrevi num caderno que eu tinha lá, EFT 2015, sonhando que ia ter esse concurso, né? Que eu ia ser FT em 2015. E aí tá, fui estudando e tal, e aí veio aquela crise que tinha, 14, 15, e eu dentro do serviço público municipal, acompanhando do federal, né, acompanhando realmente que a crise financeira estava grande, porque tinha empresas que Uhum. não estavam recebendo com atraso,
construtoras, né, que eram contratadas com o DENIT, que tinha atraso no pagamento, então eu pensei assim, esse concurso aí não vai sair, né? E, daí eu me desmotivei de estudar. E logo depois veio os dois governos ali que foram mais restritos para a área de concursos, né? E aí, logo depois, 17, 18, eu pensei em estudar para a Receita Federal. Eu comecei, Uhum. inclusive, a estudar para a Receita Federal. E então eu começou a me despertar a questão da área fiscal. Eu entendi o que era a área fiscal, a parte de ICMS, né? Comecei com receita, mas a gente começa com a receita, mas abre um concurso do lado do estado, tu vai lá e faz, né? E Sim. assim foi, mas é uma área muito grande, né? É uma área que, assim, grande que eu digo na densidade de matéria para estudar. Então, não é uma aprovação em um ano que tu vai conseguir, ou 6 meses que seja, né? Então, eu arrisquei fazer algumas provas ali nesse inteirinho que eu estava estudando para Receita, né? E não passei, não tinha, assim, o tempo necessário de estudo, né? E nem estratégias e tal. Porque, assim, quando eu comecei a estudar, não sei se tu chegou a acompanhar Eu Vou Passar, se tu já ouviu falar Hum. era uma plataforma, tinha Ah. professores e era muito voltado para videoaula, isso lá 2011, 12, era muito voltado para videoaulas, então o meu estudo era escrevendo, né, o tempo inteiro. E aí, então, não saiu o concurso da Receita Federal, né, ali 20, 21, 22, e eu, com a pandemia, eu me desmotivei muito de estudar, sabe? Eu não tive aquela garra, assim, de seguir estudando, porque a gente comecei a olhar aquelas notícias e tudo, assim, foi bem, pra gente que eu vivi aquela época, uma maneira, assim, bem assustado, sabe? Não tem como te Uhum. negar isso. Agora que já passou 5 anos, a gente olha para trás, eu sobrevivi, eu não peguei Covid, mas tinha o risco da minha família e tudo mais, né? Era Sim. muito real isso, né? Uhum. Então eu fui. E quando saiu esses assuntos de CNU, nisso eu tava já parado, porque tu vai avançando na carreira, no teu cargo, né? Eu me casei, a minha esposa é servidora municipal, então tu vai se estabilizando. Aí eu tive uma Uhum. filha no ano de 2023. Então, tu vai se estabilizando, tu quer paz agora, enfim, a loucuragem de estudar para concurso eu não quero mais. E nisso fala-se em CNU com 900, quer dizer, concurso para FT com 900 vagas, aí foi decidido que ia entrar no CNU, e o que é CNU, ninguém sabe. Aí, bom, disse assim, olha, cara, essas 900 vagas é um trem que vai passar uma única vez aí, e eu preciso pular para dentro, não tem. E aí eu tive que entrar em negociação, né, com a minha esposa, né, porque a gente com uma filha pequena, minha filha era recém-nascida, Renascer. então, assim, é duro, né, eu ter que jogar muita coisa para ela cuidar naquele momento, porque a dedicação, assim, eu geralmente não começo algo que eu saiba que eu não vou conseguir fazer com excelência, né, com dedicação Uhum. e Sim. trabalhando, né? Então, tu trabalhar, ter família, é algo muito mais complexo do que alguém que consegue ser sustentado ali pelo pai, ter um apoio do pai e tal, e tá só estudando, ou conseguiu se programar financeiramente para parar para estudar um tempo, né? E isso não era a minha realidade. Uhum. Então, comecei a estudar ali no para o CNU. Aí não sei se tu Quando quer você fazer alguma pergunta. começou. Não, tô adorando a história. Quando você começou a estudar, só para eu me posicionar assim, foi quando teve aquela notícia do FT ou depois que, quando, tipo, saiu o edital do CNU ou quando anunciou o CNU, quando que você começou efetivamente, assim? Então, assim, 2023 era julho, mais ou menos, Uhum. quando eu tomei a decisão que eu ia estudar, né? Então, eu fui comprar um material, né? Comprei uma assinatura de 30 meses, né? E comecei a estudar pelo edital antigo. Graças a Deus, Ah, eu digo que é. não foi, que eu não gastei energia 2 anos antes, né? Porque Aham. aproveitou ele muito pouco, né, do material, né? E aí, nisso, eu comprei esse material, mas eu não tinha muitas estratégias de revisão, sabe? E aí eu ia na academia e começava a ouvir
a ouvir os teus vídeos ensinando a estudar. E uma coisa que tu falava, até depois, quando a preparação ficou forte, eu acabei abandonando a academia, mas eu sempre ouvia a tua voz dizendo que fazer musculação, fazer uma atividade física era muito importante, né? Mas eu não tinha, assim, eu digo, meu Deus, eu preciso estudar, eu preciso estudar. Mas, enfim, faz falta mesmo. Se a gente consegue se planejar para um ciclo maior, né? É essencial mesmo. No longo prazo ali, principalmente, né? Isso. Eu brinco com o pessoal de pelo menos tentar ser, como falar, aquele atleta de final de semana, né? Às vezes vai um dia ali numa quarta-feira, mas deixa Uhum. para ir mais na academia no sábado, no domingo, que às vezes a Isso. gente consegue não atrapalhar tanto a rotina, que é muito tumultuada com trabalho e tudo mais, e ainda tem Sim. que pôr isso tudo, né? Mas eu super entendo, assim, quem precisa, às A vezes, de uma tua reta estratégia final. que eu via tu acordar cedo, tu falar, até vi uns Uhum. vídeos que tu tava fazendo teus mapas mentais 5 horas da manhã, tu bota pra correr ali, né? E eu comecei a estudar cedo, daí eu pensava assim, meu Deus, eu preciso. Eu nunca fui de acordar cedo, sinceramente, assim. Assim, nunca fui de acordar tarde também, né? Aquela coisa do teu despertar natural, 6h30, 7 horas da manhã, é o que eu mais gosto, né? Assim, então aí tive que começar a acordar 4h30, 4h15 da manhã, porque até faço um Uhum. café, porque eu para acordar eu sou meio, fico É, parecendo um moribundo assim no começo, né? Então, pulava até da a cama alma e voltar pro corpo, né? A gente sempre é, dá uma andada pela casa, pegar um cafezinho, uma isso, bebida quente. Também isso. era E era assim. julho, isso, e aqui no Rio Grande do Sul é Nossa. muito frio nessa época, né? Então, era assim, era horrível sair da cama. Às vezes estava temperatura de 2 graus, 3 graus, 5 graus, né? E tinha que sair, tinha que estudar. E então, aí fazia um café e começava a estudar. Então, assim, são vários pontos, assim, que eu peguei contigo, assim, da maneira de estudar, sabe? Mas foi muito importante para mim, assim, nessa preparação, os teus vídeos de como estudar. Como estudar, aprenda a estudar. Sim. Ai, que legal. Gente, eu fico muito feliz quando o aprovado me dá um feedback desses, que, tipo, os vídeos aqui disponíveis gratuitamente para todo mundo e tal, fizeram diferença, É assim, de isso, fato, né? Diferença palpável na preparação, assim. claro. Não, e muito mais, É, assim, dá para ver que o teu coração é muito mais do que simplesmente vender um material. Se tu tá disponibilizando esse nível de conhecimento que faz diferença e realmente aprova, hum, né? Isso é muito, muito gratificante, eu imagino, receber esse hum. retorno, né? Sim, Bom, obrigada. e de resto foi Ah, baixar a cabeça e estudar, né? Assim, com todas as incertezas, e aí veio a questão do novo edital, matérias novas, né? Assim, era assustador tu ver 40 e poucos PDFs ali de uma matéria só. Uh, né? Direito do trabalho foi a única coisa praticamente que eu aproveitei lá daquele outro estudo, né? hum, Porque de resto ali, direito constitucional, tá, tinha alguma coisinha, direito administrativo tinha alguma coisinha, mas o pesado mesmo, aquilo que a gente realmente acaba gastando tempo e energia, não tava ali, né? E graças a Deus também não veio algumas matérias que eu sabia que eu ia ter muita dificuldade. Por exemplo, TI, contabilidade geral, eu estava torcendo para que viesse, porque eu peguei uma base e gostei de contabilidade na época, estava usando para a área fiscal, né? Mas TI, por exemplo, era uma área que eu tinha muito medo, sabe? Tinha muito medo da história de inglês também, que uma época sim. surgiu, né? Porque na Receita Federal veio unicamente inglês e a FT antes era espanhol ou inglês, então eu pensei, meu Deus, se vier só inglês e vier TI, eu tô lascado, né? E também não fui naquelas ondas que alguns coaches falavam, né? Olha, pessoal, eu começaria a inserir ali TI, né, para não chegar desprevenido. Eu não fui por essa onda, né? Eu preferi assim, peguei um pouco do que tinha de NRs, uma parte de saúde, né, que veio também específico no antigo Sim. edital, e a parte de direito do trabalho, que sim, era uma novidade para mim ali, eu tinha que pegar firme, né? Então, foi isso que eu consegui aproveitar, um pouco de NR e um pouco de direito do trabalho naquele Sim. primeiro edital, né? Eu achei que o edital, ele meio que levou todo mundo quase que de volta para a linha de Eu inicial ali acho que da se não corrida, fosse né? isso, eu não teria passado. Até porque Aham. ali foi, como tu falou, zerou o game, né? Zerou o E daqui para game. frente agora é claro que
pessoas perderam com isso, né? Com certeza eu ouvi pessoas que Sim. estavam, pessoas que já estavam há mais tempo, já tinham esse Uhum. desejo, esse sonho, que inclusive acabaram ficando de fora. Eu imagino que É. tenha tido muita gente muito preparada que não entrou no concurso, né? Por causa disso. Eu acho que conseguiu a aprovação, principalmente quem sabia estudar. Porque É, você teria o mesmo tanto de tempo, claro, cada um com sua respectiva carga horária e tal, mas quem tivesse uma técnica melhor, conseguisse se organizar melhor, se planejar melhor e executar melhor, teria mais chance de aprovação. Porque a bagagem em si, igual você falou, não contou tanto, porque muitas das coisas nem sim. apareceram. Eu achei isso muito surreal, assim, é bem raro a gente ver isso acontecendo, né, de uma coisa mudar completamente o perfil de cobrança e tal, e tipo, meio que zerar ali a coisa. Ô William, você começou a contar da sua rotina, isso é uma coisa que o pessoal sempre tem muita curiosidade, então continua contando pra gente, assim, como era seu dia durante a semana, assim, você mencionou, você acordava 4h30, estudava um pouquinho, mas conta o resto, assim, que horas você trabalhava, que horas você voltava, se você tinha uma Sim, meta de estudos no dia e no final de sim. semana, como era? Então, eu fiz um cronograma, né, com estudos pela manhã e no fim do dia, né, após as 6 horas da tarde, que já não era uma hora que a gente conseguia render muito, né. E então eu estudava, me acordava nesse horário ali e às vezes assim, naquela questão de ansiedade, aí não dormia bem, aí às vezes era 3 horas da manhã, eu não vou mais ficar nessa cama, eu vou lá estudar. Nossa E senhora. então, aquela escassez de sono, né? E café, né? Café, eu acho que dá para contar aí por baixo 6 a 7 canecas de café por dia, vamos dizer, né? Meu No dia Deus, todo. ainda tá assim ou agora melhorou? São aquelas, não, eu tive que parar. Depois que passou o concurso, eu fiquei 2 meses sem tomar café para desintoxicar. Não, eu tava assustado já, meu Deus, será que eu criei dependência, né? Eu já tinha feito isso em outro tempo da minha vida, né? Eu era mais novo, vamos dizer assim, né? Mas não fui pro lado também, conversando com muitas pessoas, eu vi pessoal usando hoje remédios para estudar, não fui para esse lado, né? Às vezes as pessoas perguntam na caixinha, querendo saber, né, "Ah, você tomou alguma coisa ou você recomenda tomar alguma coisa?" E eu não Todo mundo tomei, quer o não atalho, né? recomendo. É, Eu acho que assim, aí principalmente pedindo coisa questão de concentração, né, e tal, então claro que tem uma série de ajustes que a gente consegue fazer na nossa rotina para melhorar, mas as pessoas querem aquela coisa milagrosa, né, então, É que eu acho assim, infelizmente ó, tem que que as redes sociais, esse mundo tecnológico que a gente vive hoje, nosso cérebro não está preparado para isso, exato, né? Então, é. hoje, até hoje, assim, por exemplo, a minha meta e a meta da minha esposa, né, nossa família, vamos dizer assim, a gente conseguir segurar a nossa filha nesse mundo que existe hoje, né, de Uhum. tecnologia, né? Se para nós é muito difícil controlar, que a gente tem um cérebro mais maduro, né? Espera-se, tem um cérebro mais maduro, a gente muitas vezes se pega ali rolando, passando meia hora, 1 hora, sem fundamento algum, sem te acrescentar em É. nada, né? Exato. Acho que Então, um dos vídeos mais vistos aqui no meu canal é justamente o que eu falo sobre o uso excessivo de redes sociais, o efeito que isso tem no cérebro e até alguns passos, né, algumas dicas de como tentar melhorar nesse quesito. Inclusive, quem estiver vendo, que tiver interesse, depois dá uma olhadinha, sei lá no canal, vídeos populares, acho que é o primeiro ou o segundo mais visto. Porque realmente é um problema, porque se você tá o dia inteiro habituado a hiperestímulo, né, videozinho, mensagenzinha, coisinha pulando e tal, e dopamina você senta barata, para né? estudar, e você senta para estudar, é você e uma página em branco com umas letras assim, nada pulando, cantando, sendo entretenimento, é muito difícil, então, e aí todo mundo fica achando que tem TDAH e não necessariamente. É, Muitas vezes a é, gente tá só viciando o nosso cérebro na coisa errada, e aí sim. tem que fazer esse. Mas enfim, a gente desviou. Desculpa, Não, continua mas contando é do. importante, eu acho muito importante a gente falar sobre esse assunto, porque, sinceramente, eu vejo que isso é a maior dificuldade do pessoal, assim, porque hoje riqueza de Sim. material tem demais, tem hoje até inteligência artificial que já quebra um bom galho. Esse concurso do CNU, eu tenho certeza que teve pessoas que passaram estudando por IA ali, porque eu acho que quem não estudou minimamente por IA não estava nem preparado para fazer aquelas questões bizarras que ficaram famosas aí, né, na prova da DFT principalmente, né. Então,
E aí, falando assim sobre questão de materiais, né? Chegou um ponto que eu não tinha material para revisão, né? E aí me apareceu, né, um anúncio teu ali sobre, né, mapas mentais ali e tal. Numa dessas de estar rolando ali no Instagram me apareceu um anúncio, um Às stories. vezes vem coisa boa também ali, né? Isso, aí eu cliquei ali, né? Fui ver, vi, assim, o custo-benefício era muito alto pela qualidade do material e tal. Eu tinha conhecido os mapas mentais lá atrás, quando eram escritos à mão, que já eram muito, muito bem feitos, muito legais. Mas quando eu dei uma olhada numa amostra, eu olhei assim, cara, tem todas as informações aqui, praticamente, de 6 páginas do Estratégia, que, claro, se tu for estudar só pelo mapa mental pela primeira vez, tu vai ficar perdido. Agora, num contexto de que tu já tem uma base, uma preparação, tu vai ali revisar, é excelente, tem riqueza demais ali, sabe? Que te ajuda demais. Então, realmente foi um diferencial para mim. E chegou um momento que eu estava até meio assim, comprando muito material, né? Aí sim, aí começa aquela galera, o Instagram, o algoritmo te pega e tu tá naquela ansiedade, e, enfim, comprei materiais, agora é tabelas. Eu olhava assim, mas essas tabelas aqui estão bem legais mesmo, vou comprar esse material aqui. E assim ia, né? E por um lado, eu pensava assim, sabe, olha, essa prova do CNU aí, ela não vai ser uma prova tão, assim, tão, cheia de jurisprudência, sabe aqueles nível FGV, assim, pesadíssima, sabe, detalhe por detalhe. Eu imaginava que ela teria que ser, porque a ideia era realmente aprovar muitas pessoas, né, em todo o país, entende? Para FT mesmo, eles queriam preencher bastante cotas, né, era a cara do governo, a propaganda, assim, a propaganda não é a palavra certa, mas era a mensagem do governo, vontade do governo explícita, né, de que a gente quer diversidade, a gente quer inclusão por meio desse concurso que vai ser realizado as provas em todo o país e tudo mais. Então, Sim. assim, eu fui para aqueles tipos de materiais que seriam mais sucintos, às vezes mais genéricos também, sabe? Hum. Mas enfim, tudo na verdade um trade-off, né? Tu toma uma decisão, perde de um lado, ganha no outro, e assim é a vida do concurseiro, é incerteza em cima de incerteza, né? Às vezes vai ter uma prova que tu nem tá, que tu estudou muito, não caiu aqueles assuntos que tu tinha mais facilidade, Uhum. e vai ter uma prova talvez que tu vai passar que tu nem estudou tanto, mas tu vai lá e tu consegue, isso não é raro de acontecer. As pessoas nem estão Não, esperando. nossa, eu já entrevistei vários aqui que era assim, aí eu estava estudando focado para o concurso X. Aí eu fiz o concurso X, não passei, e aí no outro dia tinha o concurso Y que eu nem estava estudando, mas aí eu fui lá, fiz a prova e passei em primeiro lugar. Tipo, é uns Sim. negócios assim, você fica, gente. E sim, não foi eu não, foi várias vezes que É, já aconteceu. Tem todo um quesito emocional também, né? De você se com colocar muita certeza. pressão ali para aquele concurso específico e tudo mais. É, e aí, só uma dúvida que eu fiquei. Durante, quando saiu o edital, então, aí veio toda aquela coisa, aquela mudança e tal. Como você organizou os seus horários? Como era a sua, tipo, o pessoal sempre perguntar quantas horas você estava por dia. Sim, sim. Então, Eu ali tenho que dava em perguntar torno de também. umas. Durante a semana, eu tentava fazer no mínimo 5 horas líquidas por dia, né? No, E final de semana, minha ideia era chegar em 8. Muitas vezes eu não conseguia, mas eu tentava manter a questão do horário, assim, claro, dava uma flexibilizada ali para acordar às 6h30, 7 horas, né? Eu não ficava com aquele horário tão restrito, né? Então eu tinha o dia todo, daí eu tinha manhã, eu tinha a tarde, assim, tem um contexto muito psicológico da coisa, né? Às vezes a gente se sente mal por não conseguir estudar, sabe? Sente mal por não estar dando atenção para a família, sente mal porque não está, sabe, com a filha, não está acompanhando aquelas coisas que tu gostaria de acompanhar. É uma vida, assim, miserável, mas vai passar, vai passar. Um tempo atrás, eu não imaginava estar aqui, né, vendo assim, putz, a Laura passou lá naqueles concursos que você faz, os primeiros lugares lá, que ali você faz Santa Catarina, por exemplo, que, cara, acho que é um dos melhores, né, que existe hoje no país. E é assim, capaz, um dia vai, mas vai, um dia
Um dia tu vai estar aqui, de repente, frente a frente com ela aí, falando a tua história também. Ai, adorei. É, e William, me conta como foi no dia da prova em si. Ou tipo, na semana da prova, você ficou muito nervoso, ansioso, você já falou a questão até do café. E no dia da prova também, como foi? Então, eu estava passando por uma fase. Criança tem uma questão de saltos de desenvolvimento que fala, né? Que Sim. ela tem dificuldade de dormir, porque o sono da criança tem toda uma questão hormonal, a questão de melatonina não é a mesma coisa ainda, tem que desenvolver muita coisa, sabe? Então, apesar da Uhum. gente sempre ter toda aquela rotina do sono e tal, a nossa filha sempre teve assim um sono leve, como ela mamou no peito, então tinha aquela questão, ela mamava a cada 3 horas. E, então ela tinha os despertares noturnos e tinha épocas que ela tipo tinha às vezes 15 dias direto de sono complicado até 1 ano de idade, sabe? Que são as Uhum. fases de salto de desenvolvimento que fala. Então quando a criança começa a sentar, ela tem uma agitação diferente no sono. Quando ela começa a gatinhar, ela vai ter um sono diferente. Então, a minha filha estava passando por um salto de desenvolvimento mais ou menos na época do concurso, sabe? E da prova. E ela se acordou 4 horas da manhã. E eu já tinha até, assim, na medida do possível, eu tive que viajar, tá, em outra cidade e tal, né? Uhum. Na medida do possível, eu tentei todo um preparo, assim, no sábado, por exemplo, eu não estudei nada, não vi revisaço de 12 horas que fazem, né? Nada disso, né? Então eu tava, pelo menos aquele dia, eu tava tentando ficar mais tranquilo, né? No sábado antes da prova. E aí, Elas viajaram com você? isso, a gente ficou na Ah. minha cidade natal, né? Que é Santa Maria. Hoje eu moro em Santana do Livramento, que fica na fronteira com o Uruguai. E a gente teve que viajar e e aí eu fiquei lá na casa da minha sogra, que mora em Santa Maria também. Então Uhum. eu até dormi num quarto separado da minha filha, né, da minha esposa ali, porque eu já me pensando assim, cara, ela tá naquelas semanas difíceis de dormir e tal. Enfim, ela acordou 4 horas da manhã e eu também tenho um sono leve, assim, que eu ouço. E aí eu já não dormi mais, né? Eu fiquei depois às Uhum. 4, às 6:30 da manhã, com o olho aberto, naquela luta, querendo dormir, não querendo, né? Então foi bem difícil, assim, a questão de estar a gente dificilmente alguém vai estar sem estar cansado para uma prova, né? Às Uhum. vezes, o nosso nível de mental tá tão alto que tu nem sente a questão de cansaço, porque tu tá ali, só que passa aquele momento, vem, bate aquele cansaço assim que tu precisa de 10 dias às vezes para conseguir voltar ao normal, né? Isso aconteceu comigo agora Teve. lá no curso de É, formação, foi muito pesado, sabe? A questão do curso de formação foi bem tenso lá. isso que você falou do cansaço pós-prova, cara, isso é muito real. Eu lembro depois da prova de Santa Catarina, porque eu emendei, né? Teve a prova de Cefaz Goiás, foi 30 de setembro. Dali era, acho que foram uns 45 dias, mais ou menos, até a prova de Santa Catarina. E eu já tava super ansiosa e tal, mas focada até o final. E eu lembro que depois da prova, ou eu fiquei ainda umas 3 semanas, sei lá, com ansiedade inexplicável, assim, nem era questão de resultado. Eu lembro que eu ia tentar comer, eu ficava com o estômago embrulhando, eu falei, gente, será que eu tô doente? Mas era de ansiedade pós, como fosse um trauma, né, assim, que demora o Aham, corpo a voltar daquela situação sim, de estresse intenso, né, então isso é super real. E aí, então você foi para a prova tendo dormido um pouco mal, né, na noite, um pouco isso, assim, né, tendo dormido mal na noite isso. anterior. E você ficou ansioso na prova em si, ou você foi calmando, como foi? Olha, tu sabe que assim, ó, eu tive uma certa tranquilidade porque eu consegui estudar, assim, durante a preparação com aquele adiamento, né? Uhum. Eu não baixei a guarda no adiamento ali, me deu mais ainda gás, porque talvez se eu não tivesse tido adiamento, eu não sei se teria conseguido, sabe? Mas aquilo ali me motivou, assim, principalmente a não parar, porque eu pensava assim, cara, tem gente que não estava estudando e que vai dar um gás agora e vai conseguir, né? Então eu não posso parar. Então, assim, eu tinha conseguido estudar o material e todo um contexto, né? Assim, por exemplo, a idade ajuda um pouco, né? Não que seja muito velho, mas quando eu tinha 22 anos, 23 anos, é outra cabeça.
eu já tinha uma estabilidade financeira também, entende? Então é um outro momento da minha vida. É claro que sabia que, inclusive, seria uma oportunidade praticamente única na vida, né? Mas assim, nesse momento, a ansiedade no momento da prova eu não tive. Eu só estava naquela questão da própria estratégia, né? Porque nós tínhamos 2 horas e meia para fazer 20 questões e uma dissertativa, né? Então eu tinha muito medo, assim, porque eu, sinceramente, eu treinei muito pouco dissertativo. E aí eu tinha medo de não conseguir concluir as 40 linhas, ou 35 que fosse o mínimo, né? E perder, de ser desclassificado por questão de linhas, por exemplo, né? E eu não conseguia fazer sem fazer um rascunho inteiro e depois passar limpo. Eu não treinei para isso, entende? Então eu não quis mudar de estratégia, não, agora achar que eu conseguiria passar já na folha resposta definitiva, né? Então eu fui pro rascunho de raiz ali, né? Escrevi tudo, fiz, aí fui fazer os 20 questões e depois eu passei a limpo e daí quase tava, daí passei para assim, revisando e marcando ali nos últimos minutos, né? Marcando para a prova, né? Só que pelo menos assim foi uma estratégia que eu adotei, tive uma nota boa na dissertativa ali, tive uma nota que inclusive tenho certeza que me colocou nas vagas, porque sempre pensei que a dissertativa ia fazer muita diferença, porque eram 80 pontos Uhum. apenas, né? Na prova objetiva. A gente vê a área fiscal é 400, 500 pontos, né? É muita Sim. matéria, então era muito pouco, era 80 pontos mais 20 da dissertativa, e eu fiz 18,6 na prova, sabe? Quando eu vi a nota, eu não acreditei até, sabe? Assim, meu Deus, agora sim, agora vai dar, acho que vai dar certo, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, aquela história de entrar na vaga, lista, Ah, aquilo ali dá uma ansiedade horrível, assim, sabe? É tenso a coisa, né? depois lá. Pois, claro, e aí olhava Ah, todo e aí, como dia. foi? Ansiedade total, né? É tensa a Mas coisa. lá você ficou bem colocado, porque aí não tinha discursiva ainda, né? Ou foi depois da Não, discursiva? então, ali eu não tinha ficado tão bem. Tinha gente, até, inclusive, ciência discursiva foi. Muita gente. Eu olhava assim, meu Deus, essa pessoa tá com 70 pontos, cara, essa pessoa aí. E teve gente que resbalou na discursiva, que fez 12, 13 e Sim. ficou de fora. E eu tava lá atrás, com 64, e aí eu dei um gás ali, né? E assim, tem uma informação que eu ainda não falei, mas eu vou falar agora que, assim, eu sou cotista, eu sou PCD. Eu tenho visão monocular. Olho esquerdo, Ah, eu tenho um problema desde a ciência, sabe? Então, uhum, eu tenho um campo visual que eu enxergo 5% apenas do olho esquerdo. Então, isso não foi uma coisa assim que eu tive uma perda súbita, entende? Foi algo que a vida inteira eu convivi com isso e, assim, é. não me dificulta totalmente na vida, mas há limitações, há barreiras com certeza, né? Uhum. E aí eu fiz o concurso como PCD. Já tinha, na verdade, o meu cargo atual também na época foi como PCD. E aí, assim, a minha nota hoje eu não estaria dentro da ampla concorrência, né? Eu entrei como cota mesmo, apesar de que, assim, fiz uma preparação para estar entre os 100 primeiros, assim, no meu ponto de vista, entende? Na minha intensidade, naquilo, no meu anseio, que eu acho que o principal do concurseiro é a chama que tem que ser ardente aqui dentro, sabe? É algo, Sim. voltando a falar da preparação, né? É uma vida muito solitária, né? Às vezes, aí tu é casado e aí tu tá deixando muita coisa de lado, tu tá deixando de sair, tu tá Uhum. deixando de fazer muita coisa para estar estudando, sabe? Tu tem que parar de olhar série, cara. Tu tem que parar de um monte de É. coisa. Tu não vai ter Porque aquela o mesma negócio é que não vida. é um dia, né? Porque, Não. hoje vai ter uma festa, a gente não vai, tudo bem. Agora é uma coisa sustentada, meses, às vezes É, anos ali de preparação. Então são vários eventos que a gente deixa de ir, várias vezes que a gente não consegue sair com os amigos, ou eu gosto de lá, ver um episódio de uma série com o cônjuge, alguma coisa assim. Então, realmente, muita renúncia que afeta, às vezes, não só a gente, mas as pessoas que a gente ama, né? E a gente fica sofrendo também por eles nesse sentido, né? é, Tipo, e eu queria uhum. estar mais, eu queria me dedicar mais para minha filha, acompanhar mais É, coisas, né? E aí tive que me reconectar com ela, né? Porque, querendo ou uhum. não, a minha esposa passou.
assim, muito mais tempo do que eu conseguia passar com ela, porque eu estava estudando nos horários que eu podia estar com ela ali, né? Então eu tive que me reconectar, foi algo bem difícil, assim, não foi tão fácil, sabe? Uhum. E Mas, como foi quando você viu o resultado? Assim, onde você estava, como você ai, cara, comemorou essa parte foi bem legal de perguntar. Eu tava na essa praia, parte? eu tava em Florianópolis de férias. E Ah, aí, tá, eu tava aguardando já, né? Isso era 4 de fevereiro, né? E, 10 horas. E a Cisgran Rio tinha uma qualidade que ela largava 10 horas as coisas no. E aí, nisso, a hora que eu fui entrar no site, me veio um WhatsApp ali, que eles mandaram por WhatsApp a convocação para o curso de formação, né? E ah, aí, bom, daí eu vi, meu Deus, fui convocado para o curso de formação, deu certo, né? Porque assim, a gente entra em probabilidades, né? A gente entra em estatística, uma hora ali com olho na vaga, com meu Deus, não vai aparecer mais ninguém, porque foram imagina, desde agosto para publicarem só em fevereiro, era muito tempo. O olho na vaga nunca teve uma amostra tão grande, eu imagino, né? ainda Então, mais ser um concurso tão grande também, né? Com tanta gente ali que podia entrar com a nota. sim, então tinha grupos de agora, no WhatsApp, grupos imensos. Uma Então, investigação, né? a galera perguntando, meu Deus, vamos achar gente, vamos achar gente. E claro que sempre aparece gente, né? Sempre aparece. Aham. Tem pessoas que, não, já participei do Olho na Vaga uma vez, eu fiquei muito estressado, agora eu não quis isso. Não põe mais. É. O meu primeiro concurso eu não conhecia, daí eu não coloquei. E eram 4 vagas, eu fiquei em quarto, e Uhum. aí então eu não tava lá, né? Mas eu Sim, tava nas vagas depois quando saiu. E aí a sua esposa tava com você quando saiu o resultado? sim, foi bem Ah, legal esse momento aí, nossa, foi assim, aquela vontade de gritar, né? Eu tava com vontade de dar um grito assim, meu Deus, deu certo. Como se fosse assim, botar um ponto final naquela história ali, né? Bom, aí veio a fase de curso de formação, né? Que também foi algo, assim, eu vi algo muito. Foi bem puxado, sabe? Tu ficar 40 dias. é, Para mim, deu 40 dias, porque eu moro a 6 horas do aeroporto, então, até que tu tem que ir um dia antes, tu tem não dá que. pra Eu fui, na visitar, né? verdade, É. com 3 dias antes, assim, até começar realmente o curso, né? Então deu 40 dias no total eu estar fora de casa. Eu nunca tinha passado tanto Hum. tempo longe da minha família, né? Da minha esposa e da minha filha, principalmente, né? Ah, Porque, claro, 40 dias é muita coisa, né? Você ficar mais de um isso. mês. Eram 35 dias só de curso, né? No total. Uhum. E eu não queria arriscar vir nesse meio tempo, porque tinha, até na Páscoa tinha ali um intervalinho, né? Aquele feriado que deu na Páscoa e Tiradentes, né? Mas o risco de tu, putz, de ter que se deslocar, pegar É. ônibus, e lá tu não podia perder nenhuma aula, tu não podia atrasar, né? Então tinha muito risco nisso, eu decidi ficar lá. E foi muito tensa essa questão, assim, sabe? Eu me lembro que no primeiro dia, na primeira prova, teve um rapaz que teve uma crise renal e não foi fazer a prova. Então, uma situação assim que tu não tá, que tá fora do teu controle, né? Que Sim. podia ser com qualquer pessoa. Tu tem um problema, sei lá, e aí começa assim, às vezes uns pensamentos assim negativos que tu tem que jogar para longe, né? Mas ao mesmo tempo tem que ter cuidado, né? Então lá eu não saía, eu não fazia assim, ficava estudando em casa, final de semana, é, Eu porque entrevistei o Cleilton, aprovado também para FT, ele falou que foi super puxado, que era muito conteúdo para estudar para as provas, assim, e que eles ficavam estudando, assim, muito tensos até para conseguir a aprovação, que as provas estavam difíceis também. foi. Eu, inclusive, até dei um salto lá na prova, lá, eu fiquei em 160 agora no. Né, assim, não teve uma classificação oficial, né? Foi ali, nossa, Uhum. ali e tal, né? Mas teve gente que rodou, teve gente que levou na brincadeira, assim, no sentido de que, curso de formação não roda ninguém e tal. E eu consegui ver, assim, que eu acho que o Ministério do Trabalho teve mais imposição nessa etapa, já que na prova do CNU eles não tiveram muito como estar junto ali, entendeu? Então acho que eles quiseram dar mais uma filtrada lá, sabe? É. E teve gente que não estava querendo aceitar isso, mas o curso de formação é do Ministério do Trabalho, não é eles que decidem, né? Uhum. Então, foi tensa essa parte, assim, porque, por exemplo, assim, tu ficar 8 horas numa sala,
né? Com um ar-condicionado que às vezes está a -5 graus, ou às vezes está muito quente, né? E outra, todo mundo doente, toda hora, todo mundo. Eu fiquei gripado 3 vezes, porque era uma sala que não tinha uma ventilação externa, um fica doente numa sala fechada, todo mundo Passa fica, para e todo eram mundo. 80, 90 pessoas numa sala, sabe? Era bem, tava bem, bem apertado, assim, sabe? Aham. Então, foi muito tenso essa parte, assim, de ficar gripado toda hora, de mudar a tua rotina, sabe, de ter incertezas mesmo. Mas, enfim, Sim. passamos. E depois, mais uma vez, aquele cansaço absurdo pós-prova, né? Que eu nem imaginava É, que eu estava tão cansado, assim, parecia que eu tinha apanhado até, sabe? Caído de moto, assim, um acidente, assim, tão cansado que eu estava. pois é, eu também não esperava. Eu achava que o curso de formação ia ser mais um direcionamento, um treinamento, né, Não, familiarização com o que seria a atuação, assim mesmo, mas realmente foi bem pesado, né, pelo que estão falando. William, muito obrigada, adorei conhecer sua jornada, sua preparação, achei muito incrível. É muito isso que você falou, né, de ser um projeto de longo prazo mesmo e um projeto de vida. É muito legal ver que, tipo, lá em 2000 e, sei lá, 15, né, você sonhou uhum, ali com o AFT 2015 e agora em 2025 você está uhum. realizando esse sonho, muito legal mesmo. E eu queria que antes da gente encerrar, que você pudesse deixar um recado para os alunos que estão estudando ainda, né, os concurseiros que ainda não conquistaram a primeira aprovação, porque eu acho que depois que a gente consegue uma primeira aprovação, a gente acredita mais na gente, né. É verdade. Mas no início realmente é tudo é um mar de incertezas e de achar que é impossível, sabe, que não é para você. Então talvez algum conselho que você gostaria de ter ouvido desde o início ou alguma mensagem. Então, pessoal, eu acho que assim, muito importante não se comparar com ninguém, sabe? Cada um tem o seu tempo, a sua jornada, né? Nem todos saem no mesmo lugar nessa vida, sabe? Uns estão mais para trás, outros estão mais para frente, e essa é a realidade. E não adianta também ficar olhando só para essa circunstância, né? Porque hoje tu pode estar, sei lá, uns degraus para baixo, mas amanhã tu vai subir mais um, é um caminho, tu está construindo o teu caminho, né? Vai ter pedras, vai ter espinhos, parece assim, parece que eu tô contando aqui, parece aquelas historinhas que a gente conta para criança, né? Mas a vida, às vezes a gente está perdido, às vezes a gente está com medo mesmo, sabe? Essa preparação, ela é árdua. E um conselho que eu daria, assim, às vezes as pessoas, elas almejam somente um cargo, mas eu acho muito importante isso que tu falaste aí, que foi a questão de ter uma primeira aprovação, sabe? Para mim funcionou muito isso, sabe? Às vezes vai ter um cargo ali no teu município de escriturário, que já vai te dar uma graninha, que já vai te dar uma certa estabilidade, que vai te permitir comprar materiais bons, sair dos rateios. Vamos comprar material bom, galera. Isso é investimento, isso é investimento, né? Então, a gente ter esse primeiro cargo, essa primeira, ajuda muito para a parte mental, psicológica, sabe? E às vezes uma questão financeira também vai te resolver muita coisa. E não parar. E assim como eu lá atrás ouvi, né, de colegas, cara, recém tu passou, cara, tu tá louco, vai estudar de novo. Sim, vou estudar. E era final de semana, e eu não preciso, entre aspas, bem entre aspas, eu não precisaria mais. Porque a gente, Uhum. assim, às vezes, tudo é uma questão de meio, né? Às vezes tem pessoas no nosso meio que elas não conhecem outra realidade, elas não conseguem imaginar outra realidade de vida para elas acham que tu já galgou algo muito grande. E agora mesmo assim, a situação que eu tenho hoje na minha vida, com a minha esposa concursada, já era uma situação que eu poderia me acomodar, sabe? Já é um cargo público bom, já tinha um ambiente de trabalho bom, sabe? Aquela coisa de tu já ter conquistado o teu espaço, já ter conquistado as pessoas, já ter se provado, né? Que tu é uma Uhum. pessoa de confiança, né? Então tu vai ganhando o teu espaço e de novo dá
um start nisso, né? Recomeçar novamente, porque eu vou ter que mudar de cidade, muito provavelmente agora, né? Graças a Deus, pelo menos eu estou muito feliz que eu acho que eu vou ficar aqui pelo Rio Grande do Sul, né? Já tem um site aí que a galera já se organizou e tal, então já tem uma estimativa, né? Que eu vou ficar aqui pelo estado, então isso era uma coisa Legal. que eu tinha um pouco de medo, né? A gente precisar ir morar fora, mudar totalmente a vida, né? Então, porque assim, eu sou muito família, sabe? Então, os meus pais, Uhum. né? Eu quero que minha filha se crie perto dos meus pais, né? Dos quatro avós, vamos dizer que são vivos, né? Então, eu quero isso, não quero distância, né? Então, assim, galera, para resumir, não é fácil, tá? Mas também não é impossível. Parece a mesma história que pode pegar esse quadro que a Laura tem aí e ver todas as histórias são dessa forma. A gente acha que às vezes está muito distante, mas talvez vai ser o próximo, a tua próxima prova que vai ser a tua. Então não dá para parar. A questão é essa. Perde quem para, perde quem desiste, quem olha para trás, quem olha para o lado. Não, tem que ter uma meta, tem que ter um alvo, perseguir. E crer em Deus também, né? Eu sou uma pessoa que tem a minha fé, então acho que espiritualidade nesses momentos ajuda muito também, né? Uhum. Ah, eu acho muito legal isso que você falou. E essa questão de entender que a reprovação muitas vezes faz realmente parte do caminho do processo, né? Assim, sei lá, 99% dos aprovados que eu entrevistei relataram que eles reprovaram, às vezes não uma, mas várias vezes Sim, aí no processo, né? Inclusive você passou pra gente, e que uma reprovação não é um atestado de que você vai reprovar na próxima prova. Só você sim, reprovou naquela, a próxima a gente ainda não sabe como vai ser, né? Então. sim. Isso é muito legal da gente ter em mente realmente durante esse processo. William, muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui. E momento youtuber, né? Quem estiver assistindo aqui até o final, quiser deixar um like no vídeo, se inscrever no canal também para acompanhar as próximas entrevistas. Ah, William, esqueci de te perguntar: você tem alguma rede social, alguma coisa que o pessoal possa te Olha, encontrar? por enquanto tá privada a minha rede, sabe? Ainda Hum, não. Quem sabe futuramente eu vá para algum lado de me dedicar assim a passar uhum, um pouco da minha bagagem, né? Eu até tenho assim um pensamento de quem sabe eu me dedicar para alguma parte social mesmo depois, quando eu tiver no dia a dia do trabalho, dar uma aula de direito do trabalho, dar algumas aulas de SST ali, gratuitos, começar por esse lado, legal. sabe? Começar por esse caminho aí de, vamos dizer assim, de devolver um pouco, né? De devolver um pouco. Porque o trabalho do AFT, ele tem um lado, depois lá na prática, ainda a gente vai viver muito isso, é uma questão, é um trabalho muito social, né? Um cunho muito Sim. social que eu acredito que, até por toda a minha história, assim, eu quero manter isso, sabe? Eu quero muito, assim, eu gosto muito de trabalhar com motivação também, sabe? Então, assim, eu tenho minha rede ali, se alguém quiser, ali é william.reman ali no Instagram. Ah, perfeito. Depois eu pego com você o escrito Tá show. direitinho e coloco aqui na descrição, para quem quiser Tá, também te chamar por lá. E também, quem quiser conhecer os meus mapas mentais, se não conhecer ainda, eu vou deixar aqui na descrição também uma amostra gratuita para você dar uma olhadinha no meu trabalho, ver se você também quer estudar com eles, né? Quem sabe arrumar uma aprovação também. William, de novo, muito obrigada, parabéns mais uma vez por essa conquista, assim. E eu tô torcendo para que você fique aí no Rio Grande do Sul, de preferência bem perto aí onde você já mora, que dê tudo certo com você e com a sua família, e que você seja muito feliz nessa nova etapa mais que merecida, né, da sua vida. muito obrigado, Laura. Obrigado por essa oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, gente!